Antes. A renovação da concessão da Globo é logo após o primeiro turno das eleições desse ano. E da minha parte, né, para todo mundo, você tem que estar em dia. Né? É como quem já prestou serviço militar obrigatório quando vai para a parada matinal. Tá? Quem tiver aí faltando um botão vai ficar no pernoite. Tá? A Rede Globo não vai fugir disso. Não estou perseguindo ninguém. Nós apenas faremos cumprir a legislação para essas renovações de concessões. Temos informações que vão ter dificuldade. Nosso presidente é foda, né, cara? Agora. A Secretaria-Geral da Presidência da República divulgou nota agora à noite informando que o presidente Jair Bolsonaro editou o decreto renovando a concessão da TV Globo por mais 15 anos. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, é chato dizer eu avisei, mas é a mais pura verdade. Cada dia que passa, cada 48 horas, 72 horas que passa, o sonho bolsonarista vai literalmente desmanchando. Para vocês verem a situação tão patética que algumas pessoas estão, e eu já explico porquê, já expliquei em outros vídeos, mas vale a pena de novo. Mas eu primeiro quero que você veja as imagens do desespero do pessoal na tentativa de que os seus sonhos, as suas esperanças, por que não dizer a sua fé, tá indo água abaixo, porque é isso que acontece com os idólatras. Veja bem aí e depois a gente comenta. E galera, 10 horas da manhã desse dia 19 de dezembro, estamos aqui no acampamento. Vocês viram as postagens de hoje, né? Vamos aos enigmas. Primeiramente, aqui nós temos 12 copos e 23 copos descartáveis. Significa o quê? 23 do 12. O bolo já foi fatiado. O queijo e a faca tá quase na mão. Fiquem tranquilos, as coisas vão acontecer. Tem muita gente falando, tentando desanimar nesses últimos momentos. Não fique, gente. Ignore esses comentários que estão aí embaixo, desses canhotos aí que estão falando. É patético, né, família? Que palavra mais para descrever isso? Essas pessoas não têm muito o que fazer, né? É como eu já disse para vocês, não tinham o que apresentar, não tinham relevância. E aí, de repente, surgiu o movimento bolsonarista, envolvendo um pouco de teoria da conspiração. Porque a verdade desse mundo é que muita coisa que é verdade absoluta é chamada de teoria da conspiração. Então a teoria da conspiração em si, ela é criada para desmentir essas verdades que vão aparecendo, né? A gente sabe muito bem disso. Nós tínhamos vídeos aqui com declarações de pessoas que diziam fazer parte de grandes agências e eles disseram isso. Olha, quando a verdade escapa, que alguém denuncia, que alguém solta aquilo ali publicamente, não tem como segurar a palavra que já foi dita. Então o que é que a gente faz? A gente cria mais 4 ou 5 versões daquela verdade, com meias verdades, cada uma mais fantasiosa do que a outra, para que as pessoas comecem a comentar aquilo ali, não saibam qual é a verdadeira e depois caia tudo em descrédito. É isso que a gente vê, né? Então essa é a teoria da conspiração. E o bolsonarismo fez uma mesclagem dessas coisas todas e muita gente está nessa até agora. Você que está desperto com certeza não caiu nessa, né? Já aprendeu a filtrar as coisas. Mas quem começou agora, principalmente aqueles tiozão, as tiazinhas, né? Pessoal já de 50 para frente que se deparou com esse tipo de assunto, com essa forma de ver o mundo, se encantou, né? E não quer largar aquilo. Colocou no Bolsonaro todas as esperanças de um super-herói, de um deus, né? Eu vi até algum deles chamado devotos, né? Os devotos do Bolsonaro, é um absurdo, família, né? Político tem que ser cobrado, ainda mais um político velho como o Bolsonaro, que sempre viveu naquilo. E para realmente desmanchar esse castelo de areia, como uma grande onda que chega ali e leva tudo, tá aqui, ó, a dica do nosso querido irmão Verdade Exposta, que desde já fica um agradecimento a ele. Acho que é um estreante aqui na dica, seja muito bem-vindo, meu irmão. E ele manda o seguinte, ó: Bolsonaro, TV Globo, presidente renova concessão da emissora por mais 15 anos. Uma matéria de 20/12/2022. Vocês sabem que a Globo deve muitos impostos
com certeza, nem li a matéria, vou ler aqui junto com vocês, mas eu tenho certeza que não pagou, mesmo assim foi renovado, né? Então, meus irmãos, não adianta, esses políticos sempre fazem politicagem, não adianta, o cara para bater realmente de frente, fazer o que Bolsonaro prometia fazer, ele tem que ser 100% limpo, ele tem que estar disposto a perder tudo que ele conseguiu na vida, tem que ter alma de herói, esse cara nunca teve, era óbvio que o resultado seria esse, e a gente já dizia isso desde a campanha dele próprio em 2018. Não quiseram ouvir, agora estão aí, né? Comprovando cada dia, cada hora que passa, né? Se apegando a uma mentira que foi dita muitas vezes e acabou se tornando verdade para essas pessoas. O presidente Jair Bolsonaro do PL assinou a renovação da concessão da TV Globo por mais 15 anos, segundo o colunista Lauro Jardim do jornal O Globo. A medida deve ser publicada no Diário Oficial da União de amanhã, 21, no caso do dia que eu estou fazendo esse vídeo, 21/12/2022. Depois deve seguir para o Congresso, onde também precisa ser aprovada. De acordo com o jornalista, apesar de todas as rugas e caneladas que trocou com a Globo nos 4 anos em que ocupou a presidência da República, Bolsonaro decidiu ser pragmático, isto é, não quis deixar para seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ou seja, meus irmãos, ele quis assinar, não fui eu que renovei a concessão da Globo. Olha o absurdo, família. A renovação da concessão da emissora de televisão mais poderosa do país, e mais mentirosa também, né? São mais 15 anos aí garantidos agora, né? Graças à assinatura do próprio Bolsonaro. Porque você veja, meus irmãos, se fosse um cara do bem, diria o quê, meu irmão? Já que agora eu não tenho mais como evitar, a verdade é essa, né? O próximo presidente já é o Lula. Então, o que é que o cara fazia? Ó, pelo menos as minhas digitais estão fora disso. Não quero fazer parte. Se tem que renovar, que não seja pela minha caneta. Mas não, ele faz questão de não, fui eu que renovei. Então tudo que a Globo vai fazer nos próximos 15 anos, as passadas de pano, esconder os protestos verdadeiros que vão acontecer pelas propostas absurdas que o PT vem por aí com elas, né? Tudo isso que vai acontecer é graças ao Bolsonaro. Você coloque na conta do Bolsonaro também. Porque quando a gente aponta aqui, o pessoal fica rindo, né? Até apoiados pelos jornalistas cabos eleitorais, aí o pessoal vem, ó, kkkk. O Bolsonaro tá tentando, tudo vocês botam na culpa dele. Porque é culpa do cara. Tá aqui. Além da Globo, o presidente também assinou a renovação das concessões da Rede Record e da Bandeirantes, né? Bandeirantes chinesa, que todo mundo sabe disso. A primeira beneficiada com a boa vontade do ex-capitão foi o SBT, cuja concessão foi renovada em 12 de dezembro. A concessão do Grupo Globo expira em 6 de outubro, justamente entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial. No caso, expirou, né? As licenças vencidas referem-se a 5 emissoras da rede: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Recife. O pedido de renovação foi apresentado em setembro pela Globo ao Ministério de Comunicações e desde então não havia progredido. Em diversas ocasiões, Bolsonaro atacou a Globo e seus jornalistas. Críticas a emissoras foram vinculadas, inclusive em sua última propaganda eleitoral gratuita, como candidata à reeleição. Na peça, uma narradora em off afirmava que a Rede Globo e seus artistas precisam de Lula, sugerindo que a emissora da família Marinho favorecia seu oponente na corrida presidencial. Isso aí nós mesmos comprovamos, não precisa a mídia querer dizer que não houve, porque houve sim, né? O Bonner, na hora do debate, meus irmãos, só faltou vestir a camisa vermelha, porque o cara entrava o tempo todo contra o Bolsonaro. Mas, como eu disse, tudo isso é culpa dele mesmo, meus irmãos. Se não tivesse tão agarrado aos próprios filhos corruptos, a ganância, ao poder, com certeza a situação poderia ter sido outra, meus irmãos. Mas tá aí, né? A matéria encerra aqui. E esse é o resultado, né? De quem passou 4 anos aí fingindo que governava, a verdade é essa. E agora, tenho pena dessas pessoas que vão ter um choque de realidade. E por culpa delas também, né, família? Porque se elas tivessem gritado, cobrado ao cara, ao invés de estar gritando mito, fazendo motociata, o cara, em vez de governar, tá marcando aí, principalmente nesses últimos 2 anos, o tempo todo, né? Querendo gerar aquele marketing, meus irmãos, como se fosse já em campanha. Quer dizer, para quem tá no governo, meus irmãos, a questão não é ficar aparecendo. A questão é fazer um bom governo. Porque ainda que você não apareça, as pessoas vão se lembrar de você porque estão comendo melhor, estão vivendo melhor. Mas o Bolsonaro preferiu sair desse roteiro. Preferiu continuar sendo o mito, né? O cara das mitadas. E foi o que ele fez durante o governo. Provavelmente, como eu já falei pra vocês, deve ser preso daqui pra frente. Vão pra cima dele, já falaram inclusive
A proposta dele de criar fórum privilegiado aí para ex-presidente já boiou, pelo menos por enquanto, pelo menos até que ele seja preso. Depois eu não duvido nada que o Lula tenha gostado dessa ideia e tente aprovar, mas primeiro eles querem ele preso. É questão de dar o troco, meus irmãos. É o revanchismo mesmo, apesar de eles dizer não tem nada a ver com revanchismo, tem sim. Os caras vão fazer isso, os caras destruíram a Lava Jato, o próprio Bolsonaro fez isso, e agora chegou a hora de dar o troco. Então, daqui pra frente, os próximos meses, meus irmãos, deve ser bem turbulento aqui no Brasil. Muitas propostas virão aí, propostas nocivas à nossa nação. Você já viu aí a primeira que nós falamos aqui, que é furar o teto para pagar a Bolsa Família, deixando ali uma brecha. Inclusive, algumas pessoas perguntaram, Davi, a Maria Lúcia, né, que é uma pessoa que a gente indica aqui, no canal dela, né, ela é a favor de furar o teto, mas no caso da Maria Lúcia, família, ela é uma pessoa técnica, certo? Ela está falando ali o que representa esse pagamento de juro abusivo que o Brasil faz. E que se continuar assim, de fato, vai faltar dinheiro para as pessoas necessitadas. Mas nós já estamos vendo um pouco mais à frente, porque sabemos quem é o PT. O PT é o partido que levanta as bandeiras mais lindas do mundo, olha, é para as pessoas não passarem fome, é para o bem delas, isso, mas você sabe que o que eles vão fazer na prática é desvio de dinheiro. E ali tem uma grande brecha, como eu falei no vídeo, uma porta escancarada para que seja feito isso. Agora é claro que se você é uma pessoa técnica, né, você não pode acusar ou colocar as suas ideias baseado, né, no que a pessoa vai fazer ou não. Eu acredito que ela deve pensar, ó, se fizer CPI, é investigar e pegar o roubo, né? Mas eu acho que a coisa não é tão fácil assim, ainda mais quando você tem um STF aparelhado. Então não é uma divergência de opinião, apenas pontos de vista diferentes, meus irmãos. Eu penso isso, que o PT deve usar realmente isso para desviar muito dinheiro. E já acontecia, né? Porque até nós temos a história ao nosso próprio favor, né? A história mostra isso. Esses programas sempre foram usados. O que tinha de beneficiário que já tinha falecido, que nem existia, recebendo isso, era um absurdo, né? Verdadeiros fantasmas cadastrados. Então você acha que isso não vai acontecer agora, ainda mais estando justamente esse programa fora do teto de gastos? Então, meus irmãos, eu acho que a pessoa não precisa também ser inocente, né? Eu acredito que é isso. Mas enfim, meus irmãos, o que é que você acha, né, de ter mais aí 15 anos de Globo Garantida com a assinatura do Bolsonaro? Comenta aí, deixa aí claro pra gente o que é que você acha, o que é que você pensa. Você ainda tem esperança que às 72 horas, né, vai acontecer alguma coisa? Deixa aí também nos comentários. Como eu disse pra vocês, a única coisa que serviu todo esse movimento foi para que ele tentasse barganhar a sua própria prisão, algum privilégio a mais e etc, etc. Nunca foi pelo povo, meus irmãos. Estava pensando apenas nele mesmo. E a consequência de o povo não ter percebido isso, não ter acreditado no que a gente já falava há 4 anos, todos nós iremos pagar a partir de 1º de janeiro. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e seguimos juntos. Fui!